Olá pessoal, hoje a nossa aula é o movimento pentecostal e no Brasil atual, né? Nós estamos falando desse assunto nesta aula, tão importante porque o pentecostalismo completa 11 décadas de criação, de fundação pelo Gunnar Wingre, lá em Belém do Pará, com 17 pessoas, e hoje nós ultrapassamos a casa de milhões de membros da Assembleia de Deus, principalmente, com milhares de pastores e com dezenas de milhares de templos espalhados pelos 4 cantos dessa nação e principalmente na região periférica. Maxwell Farjado ele vai dizer que a população periférica ela é formada de pentecostais e de não religiosos, ou seja, não professam uma religião, e que esses dois grupos convivem bem, têm harmonia. E aí você pergunta por quê? É porque o pentecostal ele divide o pão, ele divide o prato de comida, ele divide a roupa, ele ajuda o outro. Essa mão estendida não é um proselitismo, mas é o sentimento de dor, de sofrimento do outro, é que faz com que um pentecostal tenha essa prática. A igreja, a partir do Vaticano II, a igreja católica, vai pensar na população carcerária, né, a partir da conferência episcopal de Medellín, que acontece logo após o encerramento do Concílio do Vaticano II, e eles abrem, né, ele rompe com a elite e caminha para a igreja dos pobres. Então só no final dos anos 70 que vai a agenda, né, vai abrir a agenda para pensar na população carcerária, ou seja, nos prisioneiros, nos presos, naqueles que estão atrás das grades por cometer delitos, por cometer crime, por cometer violência, né? É uma população à margem da sociedade. E então o clero católico, né, a igreja católica, ela vai se preocupar com essa população a partir só no final dos anos 70, mas a Assembleia de Deus já se preocupava com essa população carcerária desde 1919, enquanto a irmã Frida Wingre chega a Belém do Pará um ano antes, ela vai fundar um ano depois a escola bíblica para ensinar os prisioneiros presos, os encarcerados. Ela vai ensinar a ler e escrever a partir da escola dominical. E aí você poderia dizer, mas foi um momento, não, quando ela vem para o Rio de Janeiro em 1924, né, eles entregam a Igreja do Norte para os brasileiros, e aí, sob a orientação de Levi Petros, vem para o sudeste, né, vem para o sudeste do país. O Navim vem para o Rio de Janeiro e Daniel Bergo vai para Santos, São Paulo. Isso vai ser confirmado na Convenção de 1930, quando o próprio Petros vem ao Brasil, né, para entregar a propriedade comprada, construída com as finanças, com a oferta missionária enviada da Suécia. Ele vai entregar na mão dos brasileiros e o apoio financeiro que dava àquela região vai retirar para poder apoiar os missionários que vai vir para o Sudeste. Então Gunnar Wingre vem para o Rio de Janeiro e Daniel Bergo vai para Santos. Gunnar Wingre tem uma orientação divina, de acordo com o livro Traços da Vida de Paulo Ivo Macalão. A irmã Zélia Brito vai dizer que a Frida contava muito, testemunhava da vida deles para o Rio, que foi uma orientação divina. Uma vez recebendo a carta dos irmãos do Rio de Janeiro, o Gunnar Wingre toma a decisão, ou melhor, ele está decidindo se volta para a Suécia, porque já ia entregar as igrejas do Norte para a liderança brasileira. Então ele estava pensando em voltar para a Suécia. E aí, quando chega a carta dos irmãos do Rio de Janeiro, então ele começa a orar, pedindo uma orientação de Deus, se ele voltava para a Suécia ou se ele vinha atender os irmãos do Sudeste. E aí, depois de alguns dias de oração, semanas, a irmã Zélia não especifica no livro editado pela CPAD em 1986, o pastor Gunnar Wingre está orando, o missionário está orando, e quando termina de orar e sai do quarto, a Frida começa
ela descompor o hino, mas aí sabemos hoje que não compôs, mas estava traduzindo, porque o hino já existia. Ela começa a traduzir o hino, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Então Gunnar Wingre entende que esta é a orientação de Deus de vir para o Rio de Janeiro. E realmente foi confirmado que ele chega no Rio de Janeiro, ele se hospeda na casa dos Britos por 2 meses, onde ele prega sobre os 16 pontos fundamentais da fé pentecostal, e depois numa assembleia com aqueles pouco mais de 40 irmãos que aceitam então dessa forma cultuar o Senhor Jesus de uma forma fundamental, de uma forma ordeira. Os irmãos concordam em votação, então o Gunnar Wingre procura um salão para alugar. Então ali começa a inaugurada a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? E depois ele aluga outro espaço porque fica pequeno, até o seu retorno à Suécia já em 32, né? Então e aí quando ele vai embora, ele deixa no Rio de Janeiro a igreja com 2.000 membros, chega em 24, vai embora em 32, com 8 anos de evangelização, de trabalho, ele deixa a igreja do Rio com 8.000 membros, com 2.000 membros. E lógico, o jovem Paulo Levi Macalão e outros irmãos, onde o Gunnar envia para Zona Oeste o Paulo Macalão, para evangelizar a Zona Oeste do Rio de Janeiro, envia um outro irmão, porque ele esteve em Belfort Roxo e orou por uma senhora, e essa senhora foi curada e se converteu à fé pentecostal. E aí abriu-se um ponto de pregação, então o navio envia o irmão para dirigir os cultos nessa casa, evangelizar Belfort Roxo, né? E também na região oceânica, estamos na antiga capital do estado da Guanabara, né? E aí então a Assembleia de Deus tem toda esta ascensão, essa expansão, né, que temos hoje no nosso estado, no nosso país, onde temos a Assembleia de Deus em todos os quadrantes e nas regiões mais periféricas das grandes cidades e também nas regiões mais periféricas do Brasil. Eu estive no Acre, uma região muito bem distante, lá em Cruzeiro do Sul, uma cidade que fica cravada lá na fronteira do Brasil com o Peru, coisa parecida, Peru. E o irmão me pegou, botou no carro e disse: vou levar o senhor numa congregação nossa, né? E aí nós andamos umas 3 horas e chegamos numa congregação. E a congregação era uma palafita de madeira. E quando chegamos lá estava o irmão, alegre, né? Arrumando a congregação, porque o culto ia logo mais começar, né? Então eu fiquei pensando a grandeza, o gozo, né, dos irmãos naquela região tão inóspita, tão distante, tão longínqua, sem estrutura nenhuma, mas está ali os nossos irmãos evangelizando, os irmãos pentecostais. Porque, por isso que Farjado diz que a periferia das grandes cidades, ou a periferia do Brasil, do país, é chamado de anel pentecostal, porque a maioria maciça nessa periferia são de profissão pentecostal. Você vai verificar que esse anel não começa hoje, mas nos anos 40, ali em plena Segunda Guerra Mundial, onde já começa os nobres, né, a elite brasileira, residir em palácios nos grandes centros, né, já não morava mais nas fazendas, conforme aconteceu no Império, já começaram a migrar para a cidade, né, já ir na fazenda só no final de semana, né, e durante a semana tá em casa, na escola, essa coisa toda. Então em 40, mas quando chega no ano de 2019, enquanto o Brasil em 80 tem 4 milhões de membros, em 2019 o Brasil chega a mais de 22% de membros assembleianos e pentecostais de modo geral, e com milhares de tempos, depois de 110 anos de fundação. Então, a atuação do pentecostalismo no Brasil atual é uma atuação social, uma atuação política, uma atuação acadêmica, é uma atuação comercial, é uma atuação em todas as áreas
da sociedade. Em todos os rincões da sociedade, hoje o pentecostalismo tem a sua mão estendida e também de interferência e de decisão. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Paz.